Sua oração não te dá paz? Você fecha os olhos, fala com Deus, derrama o coração, talvez até chore. Mas ao abrir os olhos, a inquietação continua, o peso não vai embora, a mente segue agitada e o silêncio do céu parece gritar ainda mais alto. Talvez você já esteja cansado de repetir orações que não produzem descanso, de clamar por respostas e não receber nenhuma direção. E, no fundo, você começa a se perguntar: será que estou orando errado? Será que Deus realmente está me ouvindo? Ou pior, será que Ele se afastou de mim? Se você já pensou isso, saiba, você não está sozinho. Essa é a angústia espiritual que muitos enfrentam em silêncio e poucos têm coragem de confessar. Mas Jesus nunca prometeu que a oração seria apenas um momento de palavras. Ele ensinou que a oração verdadeira é o lugar do encontro, da rendição, da entrega absoluta. O problema é que, com o tempo, muitos de nós transformamos a oração num ato automático, quase mecânico. Oramos porque sabemos que devemos orar. Usamos as palavras que aprendemos, recitamos os versículos que memorizamos e tentamos manter uma aparência de fé, mas por dentro o coração está ausente. E onde o coração não está presente, a paz também não estará. A oração feita com os lábios, mas sem entrega interior, pode soar bonita, mas não move o céu. E não move, porque não toca a essência da fé, a confiança. A confiança é o elo entre a oração e a paz. E quando ela se quebra, por conta do medo, da ansiedade ou da pressa, a oração perde sua força. Você começa a usar a oração como ferramenta de controle, como se ela fosse uma fórmula para forçar Deus a agir do seu jeito, no seu tempo, do seu modo. Mas Deus não se move por manipulação. Ele se move por fé. Fé que entrega, fé que confia. Fé que diz: seja feita a tua vontade, mesmo quando o coração está em pedaços. E é nesse tipo de oração que a paz começa a florescer. Não porque tudo se resolve de imediato, mas porque você entende que está sendo sustentado, mesmo no silêncio. E talvez o erro esteja exatamente aí, na intenção com que você tem orado. Não é a quantidade de tempo, nem as palavras usadas, nem a emoção demonstrada. É o coração entregue ou não. Muitas vezes, oramos para aliviar a consciência, para cumprir uma disciplina, para manter uma aparência espiritual diante dos outros. Mas Deus não quer aparência. Ele quer verdade. E onde há verdade, há presença. E onde há presença, há paz. Mas enquanto você tentar manter o controle enquanto ora, enquanto usa palavras sem se render de verdade, enquanto repete pedidos sem abrir mão da sua vontade, a oração continuará sendo barulho e não encontro. Jesus ensinou que o Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Isso também vale para quem ora. A oração que brota do espírito e da verdade é aquela que não depende de fórmula, mas de entrega. Que não busca respostas rápidas, mas conexão real, que não finge, mas se rasga, que não exige, mas confia. E é nesse lugar, o lugar da oração verdadeira, que a paz começa a ser restaurada. Uma paz que o mundo não entende, que o caos não abala e que o medo não rouba. E se hoje sua oração não te traz paz, talvez seja o momento de perguntar: o que exatamente eu estou buscando quando oro? Alívio ou transformação? Respostas ou presença? Controle ou rendição? Porque a resposta para sua inquietação pode não estar em mudar as palavras da sua oração, mas em mudar o coração com que você ora. E é a partir dessa mudança que a jornada da paz interior começa a se revelar. E é a partir dessa mudança que a jornada da paz interior começa a se revelar. Porque a oração verdadeira não é sobre convencer Deus, nem sobre impressionar o céu. É sobre abrir espaço no coração para que Ele habite, para que Ele conduza, para que Ele governe.
A paz que você tanto procura não é resultado de uma oração perfeita, mas de uma oração sincera, feita com um coração que se rende, que confessa, que confia. E é por isso que agora eu quero te convidar a dar um passo simples, mas poderoso. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Não precisa se preocupar em ter as palavras certas. Pode ser uma frase simples, uma situação que tem tirado sua paz, ou até mesmo um Senhor, eu não sei mais como orar. Quando você escreve, você manifesta fé. Você tira de dentro o que estava te sufocando e coloca diante de Deus e diante de uma comunidade que ora junto com você. Sim, aqui somos um povo de fé que se apoia, que intercede, que clama juntos. E quando a oração se une à verdade, algo começa a se mover no mundo espiritual. Vamos orar juntos. Vamos transformar este vídeo em um altar, um lugar de reconexão com Deus, onde a oração não será mais vazia, mas carregada de sentido, de presença, de paz. Porque quando oramos com o coração inteiro, o céu se inclina e a paz, aquela que excede todo o entendimento, começa a habitar de novo em nós. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe seu like agora mesmo. Isso ajuda este vídeo a alcançar outras vidas que também estão buscando respostas, que também estão lutando para encontrar paz na oração. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Aqui você vai encontrar palavras que restauram, orações que curam, mensagens que vão direto ao Espírito. É mais do que conteúdo, é um lugar de encontro com Deus. Se quiser, comente também frases como: Senhor, me ensina a orar com verdade. Ou, eu quero orar com o coração rendido. Essas palavras não ficam apenas aqui, elas sobem, elas abrem portas, elas ativam algo novo. E talvez, ao escrevê-las, você já sinta o Espírito Santo começando a tocar no lugar exato onde sua paz foi perdida. Vamos orar juntos e deixar Deus restaurar o que o cansaço tentou apagar. Há um momento na caminhada espiritual em que a oração deixa de ser um encontro com Deus e se transforma apenas em uma repetição. No início, tudo parece vivo. Cada palavra é carregada de emoção, cada pausa é sentida, cada lágrima tem sentido. Mas com o tempo e com o peso da rotina, a oração pode se transformar em um ato automático. Você fecha os olhos, junta as mãos e diz o que está acostumado a dizer. Repete as frases que sempre usou, cita versículos de cor, pede pelas mesmas coisas, usa as mesmas palavras, o mesmo tom, a mesma sequência e, ao final, levanta-se do mesmo jeito que começou, cansado, confuso, inquieto. Essa repetição não é necessariamente mal intencionada. Muitas vezes ela nasce do cansaço, do medo de parar e não saber o que dizer, de uma tentativa sincera de manter-se conectado com Deus, mesmo quando a alma está esgotada. Mas existe um limite tênue entre perseverança e automatismo. Quando a oração se torna apenas repetição, ela perde sua essência. Deixa de ser um diálogo e vira um ritual. Deixa de ser um espaço de verdade e vira um hábito vazio. E é exatamente nesse ponto que a paz começa a se distanciar, porque a oração que não gera encontro não gera transformação. A oração que não te aproxima da presença não te sustenta na guerra. Você pode estar orando todos os dias, fielmente, religiosamente, e mesmo assim se sentir cada vez mais distante de Deus. Isso não significa que Ele não está te ouvindo. Significa que talvez você tenha parado de falar com o coração. Significa que talvez você esteja orando com os lábios, mas o Espírito já não está mais presente. A alma está em outro lugar, a mente dispersa, o coração travado, e isso não é algo novo. Jesus viu isso acontecer. Por isso ele disse: "E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos." Ele estava denunciando uma prática comum, onde a oração era apenas uma sequência de palavras, uma fórmula decorada, um ato sem vida. E o mais assustador é que isso ainda acontece hoje.
É possível frequentar a igreja, liderar grupos, ler a Bíblia e ainda assim manter uma vida de oração sem profundidade. Uma vida devocional onde tudo parece certo por fora, mas o interior está árido. E quando isso se instala, você começa a se culpar. A paz vai embora e você não sabe mais o que fazer. A ansiedade espiritual cresce, o silêncio de Deus pesa. Então você ora mais, com mais palavras, mais intensidade, mais volume, mas ainda assim, nada muda. Porque a resposta que você espera não está em mais palavras, está em mais verdade. Deus não responde à performance, Ele responde à entrega. Ele não está esperando que você ore bonito, Ele está esperando que você ore real. Que você pare de repetir o que acha que deve dizer e comece a dizer o que realmente está sentindo. Que você pare de disfarçar força e comece a confessar fraqueza. É nesse espaço de verdade que o Espírito Santo se move. Ele não precisa de frases completas. Ele entende gemidos. Ele lê os silêncios. Ele percebe quando o coração se abriu, mesmo sem palavras. E quando isso acontece, o que estava seco começa a florescer. Não por causa da repetição, mas por causa da sinceridade. A oração volta a ser encontro. Você volta a sentir a presença. A paz, que antes era apenas uma lembrança, se torna real novamente. Porque Deus não resiste a um coração quebrantado. Talvez hoje você precise fazer uma pausa. Não para abandonar a oração, mas para reconstruí-la, para voltar à origem, para reaprender a se encontrar com Deus sem pressa, sem fórmulas, sem medo, para lembrar que orar é mais do que falar, é estar com Ele. Mesmo em silêncio, mesmo chorando, mesmo confuso, é essa presença que cura, que acalma, que reorganiza tudo por dentro, e é nessa presença que a paz finalmente retorna. Se esse texto falou com você, escreva nos comentários. Quero voltar a orar com o coração, não com a rotina. Ou, Senhor, faz da minha oração um encontro real. Compartilhe sua experiência. Fale sobre como tem sido a sua vida de oração. Diga se você também tem sentido que algo se perdeu com o tempo. Seu comentário pode despertar em alguém a coragem de recomeçar. E talvez, só talvez, seja ali que a paz comece a voltar. E talvez, só talvez, seja ali que a paz comece a voltar. Mas para que isso aconteça de verdade, é preciso confrontar algo mais profundo. O erro silencioso que muitos cometem sem perceber, o de usar a oração como uma ferramenta de controle e não como um ato de rendição. Esse erro é sutil, mas perigoso. Ele se instala lentamente, geralmente em momentos de aflição, quando tudo parece sair do controle e a alma, no desespero, tenta fazer da oração um comando, uma exigência, uma fórmula para reverter o caos. O problema é que quando a oração nasce do desejo de manipular os movimentos de Deus, ela não gera paz, ela gera mais frustração. E essa frustração cresce cada vez que uma oração não é atendida do jeito que esperamos. A mente começa a se agitar, o coração se fecha, a fé se mistura com dúvida. E então, mesmo orando, você sente que está cada vez mais longe de Deus. Porque, sem perceber, você está tentando conduzir o que deveria estar nas mãos dele. Você ora dizendo, Senhor, eu entrego, mas por dentro continua ansioso, tentando prever, antecipar, desenhar o plano divino à sua maneira. Isso não é entrega, isso é controle disfarçado de devoção. E enquanto você ora tentando manter o controle, a paz interior se torna impossível. A oração não foi criada para nos colocar no centro do plano de Deus, mas para nos colocar no centro da vontade dele. É nesse lugar que a paz nasce. Quando Jesus orou no Getsêmani, ele deixou isso muito claro. Ele mostrou que mesmo diante da dor, da dúvida e do medo, o mais importante era a vontade do Pai. Se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade. Essa é a oração que liberta, que rompe as correntes invisíveis da ansiedade.
que destrói o orgulho espiritual, que abre espaço para que o céu se mova de maneira plena e real. Mas o que vemos hoje são muitas pessoas frustradas com a vida de oração, porque no fundo estão usando esse tempo com Deus apenas como um canal de instrução. Elas não vão ao lugar secreto para ouvir, vão para dar ordens. Dizem: Senhor, abre essa porta. Senhor, cura agora. Senhor, muda essa pessoa. E esquecem de perguntar: Senhor, o que o Senhor quer de mim neste momento? Esquecem de perguntar: o que o Senhor está tentando me ensinar nesse processo? E a ausência dessas perguntas revela o maior dos enganos: achar que oração é comando, quando na verdade é comunhão. E quando a comunhão é rompida, o vazio cresce. O coração, antes moldável, se torna rígido. A oração, antes doce, se torna cansativa. A mente, antes descansada, se torna agitada. Porque sem rendição, a alma continua tentando resolver o que só o céu pode transformar. E o céu, por sua graça, não responde manipulação. Deus não negocia com quem quer conduzir a própria fé com mãos humanas. Ele responde a quem se entrega, a quem confia, a quem, mesmo sem entender, diz: Senhor, eu não tenho mais controle, mas eu creio que o Senhor tem. E é justamente nesse lugar de fé rendida que muitos encontram a resposta que sempre buscaram. Não a resposta que muda tudo ao redor, mas a que muda tudo por dentro, porque a paz interior, aquela que Jesus prometeu, só habita em corações que entregaram o volante. Corações que oram não para comandar, mas para confiar. Corações que não fazem da oração uma agenda, mas um esconderijo. Um lugar de refúgio, onde Deus não apenas ouve, mas responde, transforma, renova, sustenta. E isso nos leva a outro ponto que precisa ser iluminado: a ansiedade espiritual que se instala quando oramos esperando resultados e não presença. É fácil cair nessa armadilha. Vivemos em um tempo onde tudo é rápido, tudo é imediato, tudo é mensurável. E levamos essa mentalidade para o espiritual. Achamos que, porque oramos hoje, Deus tem que responder amanhã. Achamos que, se jejuamos 3 dias, Ele tem que nos recompensar no 4º. Mas Deus não trabalha com fórmulas humanas. Ele trabalha com processos, e esses processos, muitas vezes, exigem silêncio, exigem tempo, exigem que você ore e não veja, clame e não receba, persevere e ainda assim continue crendo. A ansiedade espiritual começa quando você transforma a espera em desespero. Quando o silêncio de Deus é interpretado como ausência, quando a demora é entendida como rejeição. Quando a oração se torna um peso porque você está buscando resultado e não relacionamento. E nesse cenário, mesmo que você continue orando, o coração se distancia, o medo entra, a dúvida cresce, a paz se dissolve. E tudo isso porque você parou de confiar no caráter de Deus e começou a medir o amor dele pela velocidade das respostas. Mas a verdade é que Deus responde de muitas formas, e nem todas são visíveis. Às vezes, a resposta é a força que você recebeu para continuar. Às vezes, é o consolo que te alcançou em meio ao choro. Às vezes, é o silêncio que te ensinou a confiar. A oração verdadeira não busca só resultados, busca transformação. Ela não diz: Senhor, mude isso, mas Senhor, mude-me. E é esse tipo de oração que traz paz. Porque quando o foco sai do externo e volta para o interno, a alma começa a se reorganizar. A ansiedade perde espaço, o coração volta a respirar e a oração, finalmente, volta a ser encontro. Se você entendeu que talvez esteja orando para controlar e não para se render, escreva nos comentários: Senhor, eu abro mão do controle. Ou, Espírito Santo, ensina-me a confiar. Conte também se você tem sentido ansiedade mesmo depois de orar. Fale com sinceridade. Sua vulnerabilidade pode despertar transformação em outras pessoas que estão vivendo a mesma tensão.
E pode ser que, ao escrever, você já sinta a paz começando a voltar, porque paz não nasce no resultado, nasce na rendição. Porque paz não nasce no resultado, nasce na rendição. Mas é exatamente aí que muitos se perdem. Na pressa, na agitação interior, no ruído constante da alma. A oração, que deveria ser um lugar de repouso, se transforma em um espaço de cobrança. E quando oramos com pressa, sem silêncio, sem escuta, estamos apenas lançando palavras ao vento. A mente corre, o coração está em alerta, o corpo está tenso. Você diz amém, mas já está pensando no que precisa fazer depois. É como se a oração virasse uma tarefa a ser cumprida e não um tempo de comunhão real com Deus. E nesse ambiente acelerado, a paz simplesmente não encontra lugar para permanecer. A oração feita com pressa é como uma conversa pela metade. Você fala, mas não escuta. Você pede, mas não percebe o que Deus está tentando dizer. Você clama por direção, mas não espera a resposta. E sem resposta, a alma se frustra. A ansiedade espiritual cresce e a sensação de estar distante de Deus se intensifica. Mas o problema não está no céu, está na nossa incapacidade de desacelerar. A paz só se instala onde há espaço. E enquanto você continuar tratando a oração como uma obrigação corrida, ela continuará sendo um alívio temporário e não uma restauração duradoura. Deus não tem pressa. O tempo dele não é como o nosso. Ele fala no silêncio. Ele se move na pausa. Ele age quando o coração para de tentar resolver e começa a simplesmente estar. Quando você ora apenas por orar, tentando se sentir melhor em poucos minutos, está deixando de experimentar o verdadeiro propósito da oração, o encontro. Um encontro profundo, transformador, que acontece quando você aprende a parar tudo, fechar os olhos e simplesmente permanecer, sem cobrança, sem fórmulas, só estar, só ouvir, só sentir. O Espírito Santo não grita, ele sussurra. E para ouvir esse sussurro, você precisa silenciar por dentro. Isso não significa que você precisa ficar horas orando. Significa que por alguns minutos você deve estar por inteiro, presente, verdadeiro, consciente de que Deus está ali, não como alguém distante que precisa ser convencido, mas como um pai que quer te ouvir e te tocar. Uma oração feita com 2 minutos de presença vale mais do que uma feita por 1 hora de distração. Porque o que move o céu não é o tempo, é o coração. E é isso que diferencia uma oração mecânica de uma oração que gera paz. Não é a duração, não é a emoção, é a entrega, é a escuta, é a disposição de silenciar a alma para que Deus fale. E quando Ele fala, mesmo que seja com um simples "eu estou aqui", tudo muda, a mente desacelera, o coração se acalma, a fé se renova e a paz volta. Não porque o problema foi resolvido, mas porque você lembrou que não está sozinho. Você lembrou que Deus está presente, que Ele não exige perfeição, apenas presença. Mas isso nos leva a uma pergunta que muitos evitam. Você tem orado por presença ou por resultado? Porque a resposta a essa pergunta revela muito mais do que parece. Quando você ora por resultado, tudo gira em torno do que você quer. O foco está na mudança externa, no que você quer que Deus faça, transforme, libere, resolva. E claro, Deus responde orações, mas quando a busca é apenas por resposta, você corre o risco de usar a oração como uma ferramenta de controle e não como um ato de amor. E onde há controle, não há paz, porque a alma permanece tensa, esperando sinais, esperando retorno, esperando que Deus cumpra o que você já determinou. Agora, quando você ora por presença, tudo muda. O foco sai das circunstâncias e entra no relacionamento. Você não está mais orando para ver algo acontecer. Está orando porque ama estar com Ele. Está orando porque confia. Porque, mesmo sem resposta, estar na presença de Deus já é suficiente. E nesse lugar, a paz brota naturalmente. Porque a paz é fruto da presença, não da resolução.
A presença acalma a alma, reorganiza os pensamentos, cura as feridas, afasta os medos. E isso acontece não porque o mundo externo mudou, mas porque o seu interior foi visitado pelo céu. A oração por presença é mais silenciosa, mais leve, mais profunda. Ela não depende de pressa, ela não depende de resultado, ela só depende de fé. E essa fé não precisa de garantias, só precisa de espaço. De um coração que diz: Senhor, eu só quero estar contigo, mesmo que nada mude. É essa oração que o céu acolhe com prazer. É essa oração que toca o trono. É essa oração que traz paz, mesmo em dias de guerra. Se você entendeu que precisa orar por presença e não apenas por respostas, escreva nos comentários: Senhor, eu quero mais da tua presença. Ou, me ensina a silenciar para te ouvir. Tu compartilhe como tem sido sua experiência com orações apressadas, com orações feitas mais por rotina do que por fé. Sua honestidade pode destravar a alma de alguém que, como você, está cansado de orar sem paz. E pode ser que no instante em que você escrever, o Espírito Santo comece a fazer exatamente aquilo que você tanto pediu. Trazer de volta o descanso que só existe quando Deus está perto. Trazer de volta o descanso que só existe quando Deus está perto. Mas há um tipo de descanso que muitos acreditam ter encontrado, quando na verdade estão apenas sobrevivendo dentro de uma falsa sensação de paz. Essa paz enganosa, construída sobre rotinas religiosas, sem entrega verdadeira, pode até parecer genuína por fora. Afinal, a Bíblia está aberta, a agenda de devocionais está preenchida, os louvores tocam em volume baixo ao fundo, e os olhos se fecham em oração todos os dias. Mas o coração, esse sim, já não se move mais. Não se emociona, não se quebranta, não se abre. Está ali apenas cumprindo etapas, mantendo a aparência de espiritualidade, enquanto por dentro a alma está exausta, inquieta, estagnada. É preciso ter coragem para reconhecer isso, para admitir que a sua paz interior talvez não seja fruto da presença de Deus, mas da acomodação na rotina. E esse é um dos maiores riscos da caminhada de fé. Substituir a entrega pelo costume, o fogo pelo protocolo, o arrependimento pela agenda, o amor pela obrigação. Porque quando você faz tudo certo por fora, mas não se rende por dentro, sua oração vira ruído. E onde há ruído, não há descanso. Há ocupação espiritual sem transformação. E isso mata a fé aos poucos. Jesus nos confrontou sobre isso. Em várias ocasiões, ele mostrou que a religiosidade externa, sem rendição interna, era mais perigosa do que o pecado confessado. Ele não condenava os que choravam de verdade. Ele repreendia os que fingiam ter tudo sob controle. E hoje, essa advertência continua viva. Há muitos crentes que já não pecam abertamente, mas também já não se rendem sinceramente. Gente que jejua, mas não confia. Que ora, mas não espera. Que canta, mas não adora. Que busca, mas não encontra porque, no fundo, está buscando do jeito errado. Buscando um Deus que se mova dentro das limitações de sua agenda e não um Deus que invada e transforme tudo como Ele quiser. A falsa paz alimentada pela rotina religiosa se instala devagar, sorrateiramente. Ela traz uma sensação de conforto espiritual, mas na verdade é um desvio da fome verdadeira. E essa fome só volta quando a alma é confrontada, quando o Espírito Santo entra, não para te agradar, mas para te acordar, para te mostrar que o que você chama de estabilidade espiritual pode ser estagnação, que o que você chama de maturidade pode ser apenas frieza camuflada. E é por isso que, mesmo fazendo tudo certo, você não sente paz, porque Deus não abençoa a aparência. Ele responde. E quando você acessa essa essência, começa a se lembrar do início, de como tudo era no começo, de quando orar era prazer e não tarefa, de quando você se derramava sem medo de parecer fraco,
de quando você sentia a presença dele apenas por estar no quarto escuro, ajoelhado, sem dizer uma palavra. Essa saudade espiritual é o Espírito te chamando de volta, chamando você para além das práticas, para além da repetição, para além da estética evangélica, chamando você para o lugar onde ele é o centro, onde você para de tentar parecer forte e finalmente se permite ser tocado. E tudo isso nos conduz à oração que Jesus nos ensinou, uma oração viva, sincera, profundamente rendida. Jesus nunca orou para manter uma rotina. Ele orava para manter uma conexão. Em todos os momentos cruciais, antes de qualquer decisão, Jesus se retirava para orar. E não era por dever, era por necessidade, porque a presença do Pai era o alimento da sua alma, a força da sua missão, o segredo da sua paz. Ele orava no alto da montanha, mas também orava em meio à multidão. Orava sozinho, mas também com os discípulos. E cada vez que ele orava, não era para repetir fórmulas, era para se render, se alinhar, se renovar. E é essa oração que precisamos redescobrir. A oração que não é sobre o que vamos dizer, mas sobre quem vamos encontrar. A oração que não exige lugar perfeito, nem palavras certas, mas apenas um coração disponível. Jesus nos ensinou a dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. É nessa frase que toda a estrutura da oração verdadeira está contida. Reconhecimento, rendição, submissão. E é aí que a paz se manifesta. Não na hora do amém, mas no momento em que a alma se curva e diz: eu não quero só que tu me ouças, eu quero te obedecer. Se essa palavra te despertou para algo que você tinha deixado adormecer, escreva nos comentários: eu quero viver uma oração viva e rendida. Ou: Senhor, tira de mim o hábito vazio e traz de volta a tua presença. Seja honesto sobre como sua vida de oração tem sido. Se virou rotina, se esfriou, se perdeu a profundidade. Compartilhe, porque ao colocar isso em palavras, você estará abrindo uma porta para o Espírito Santo restaurar aquilo que o tempo e a repetição tentaram enterrar. E talvez, neste exato momento, seja a sua hora de recomeçar. E talvez, neste exato momento, seja a sua hora de recomeçar. Porque recomeçar não é voltar ao ponto de partida com as mesmas expectativas, mas abrir espaço para que o Espírito Santo conduza a oração de forma nova, viva e profunda. É reconhecer que não dá mais para manter uma vida de fé baseada em aparência e ritmo religioso. É permitir que o céu se mova de novo, dentro de um coração que já cansou de fingir que está tudo bem. E quando você decide recomeçar, o Espírito Santo encontra espaço para fazer o que mais deseja: habitar, guiar, consolar e transformar. Porque a oração sincera não depende de força, depende de rendição. E é aí que entra o papel do Espírito Santo nas orações silenciosas e sinceras. Ele não age somente quando estamos em alta espiritual. Ele não responde apenas quando oramos com eloquência ou com longos períodos devocionais. Ele age quando há verdade. E muitas vezes, essa verdade aparece no silêncio. No momento em que você para de dizer e começa a apenas estar. Quando os olhos não conseguem mais ficar abertos e o que sai da sua boca é um simples Jesus, carregado de tudo o que você não sabe mais como explicar. O Espírito Santo se move nesses segundos em que a alma desiste de controlar e se abre para ser tocada. Ele intercede por você com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Ele conhece as profundezas da sua mente, os medos que você não verbaliza, os vazios que você não consegue traduzir. E diante disso, ele ora junto com você. Ele se coloca entre a sua dor e o trono do Pai. Ele traduz o seu cansaço como clamor. Ele transforma sua lágrima em intercessão. Isso é algo que nenhuma oração técnica, por mais bem formulada que seja, pode alcançar. Porque o Espírito Santo age onde há entrega.
E o que ele busca não é um vocabulário perfeito, mas um coração sincero. É por isso que às vezes, quanto mais você tenta dizer, menos sente, porque você está tentando preencher com palavras o que só pode ser acessado com rendição. E quando você finalmente para de tentar controlar a própria oração e deixa o Espírito conduzir, até o silêncio se torna poderoso. O ambiente muda, a atmosfera muda, a paz chega, a presença se manifesta, não como espetáculo, mas como refrigério. Você não precisa gritar para ser ouvido, precisa confiar para ser encontrado. E talvez você já tenha sentido isso e não soube explicar. Aquela paz que chega sem motivo, aquele momento em que, mesmo sem resposta, você se sente confortado, aquele instante em que a mente para e o coração começa a descansar. Isso é o Espírito Santo. Ele estava ali, ele ouviu, ele se moveu, não com barulho, não com sinais externos, mas com presença. Uma presença que sustenta, que embala, que afirma: você não está sozinho, eu estou aqui. E tudo isso nos leva a uma pergunta profunda, daquelas que mexem com a base da fé. Por que Deus permite o silêncio mesmo quando você ora com fé? Por que você clama, busca, jejua, permanece e ainda assim não ouve nada? A resposta não está na ausência de Deus, mas na pedagogia do céu. O silêncio dele não é castigo, é construção. É no silêncio que a fé cresce, que a alma amadurece, que a oração se purifica. Quando Deus se cala, ele está ensinando. Ele está nos tirando da dependência de sinais e nos levando à confiança absoluta. O silêncio é o lugar onde Deus mais forma os filhos que ele ama. Porque orar com fé não é só esperar respostas. É continuar crendo quando nada muda. É permanecer de joelhos quando tudo diz para levantar e seguir com suas próprias forças. É acreditar que mesmo em silêncio, Deus está presente. Ele está ouvindo. Ele está agindo. O silêncio não é um eco vazio. É uma linguagem divina. Uma linguagem que não fala aos ouvidos, mas ao espírito. Uma linguagem que sussurra: confie, apenas confie. E é nesse tipo de confiança que a paz se instala. Não por causa da resposta, mas por causa da certeza de que Deus é bom, mesmo quando está em silêncio. E esse silêncio, muitas vezes, é o último estágio antes do romper. Quando você persevera mesmo sem sentir, quando você ora mesmo sem ouvir, quando você continua, mesmo com o coração quebrado, algo acontece. Uma fé é forjada, uma raiz é aprofundada, um novo nível de intimidade com Deus é construído, porque você deixou de buscar pelo que Ele pode fazer e começou a buscá-lo pelo que Ele é. E isso muda tudo. Isso transforma o jeito como você ora, como você espera, como você vive. Se essa palavra falou diretamente com a sua alma, escreva nos comentários: Espírito Santo, ensina-me a orar com o coração quebrado. Ou, mesmo no silêncio, eu confio. Compartilhe se você tem passado por momentos de oração silenciosa, sem resposta. Diga o que sente, mesmo que ainda não entenda. Às vezes, sua sinceridade é exatamente o que alguém precisa ler para não desistir. E talvez, ao escrever, você perceba que o silêncio que te incomodava era Deus te ensinando a confiar mais. E talvez, ao escrever, você perceba que o silêncio que te incomodava era Deus te ensinando a confiar mais. Porque no fim das contas, a oração nunca foi sobre fazer Deus agir, mas sobre nos alinhar ao que Ele já está fazendo. E é nesse ponto final do nosso caminho, neste 10º passo desta jornada, que precisamos enfrentar uma verdade que poucos ousam dizer em voz alta. A paz interior não nasce de uma oração bem estruturada, bonita ou teologicamente correta. Ela nasce da rendição total. É quando a alma se curva, não com palavras perfeitas, mas com a decisão de descansar, mesmo sem ver, mesmo sem entender, mesmo sem sentir. Rendição total não é dizer amém com os lábios e continuar com o coração fechado.
Não é sair da oração carregando as mesmas preocupações, tentando continuar resolvendo tudo por conta própria. Rendição total é quando você, de verdade, desiste de controlar, de entender, de resistir. É quando você entrega aquilo que está tentando esconder. É quando você para de correr e apenas se ajoelha. E naquele lugar onde você se sente mais fraco, é onde Deus se mostra mais forte. Porque Ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ele responde ao clamor de quem se derrama por inteiro. A oração que gera paz não é a que convence o céu, é a que transforma a terra dentro de você. É a oração que não tem pressa, que não exige, que apenas se rende, que reconhece. Eu não sei mais o que fazer, mas sei em quem tenho crido. Essa oração não precisa ser dita em voz alta. Ela pode ser um sussurro, um pensamento, um suspiro profundo em meio à madrugada. É ali que a paz de Cristo começa a habitar. Uma paz que o mundo não dá, que a ansiedade não rouba, que o tempo não desgasta. Uma paz que não depende de circunstâncias, mas da presença. E essa presença vem quando você para de resistir e começa a confiar. Não há segredo teológico nisso. Não há técnica ou fórmula. Há apenas uma postura de rendição. Uma vida que ora como Jesus orou. Pai, seja feita a tua vontade. Uma alma que não vive mais tentando controlar o amanhã, mas aprende a descansar no hoje. Essa é a oração madura. A oração que já não precisa de respostas para sentir paz. A oração que não cobra, mas confia. A oração que transforma, não porque muda o exterior, mas porque restaura o interior. É essa oração que Deus está esperando ouvir de você. Não porque Ele precisa dela, mas porque você precisa desse lugar. E talvez hoje seja o dia em que sua oração finalmente muda de tom. Sai da rotina e entra na profundidade. Sai da ansiedade e entra no descanso. Sai do "me responde, Senhor", e entra no "eu confio", mesmo no silêncio. E quando essa mudança acontece, a vida muda. Não porque os problemas desaparecem, mas porque a paz se torna maior do que eles. Porque o coração finalmente entendeu. Orar é confiar. E confiar é se render. E onde há rendição, há paz. E onde há paz, há presença. E onde há presença, tudo pode recomeçar. Se você chegou até aqui, queremos saber como este vídeo tocou o seu coração. Comente abaixo. Eu senti a voz de Deus neste vídeo. E compartilhe com sinceridade como essa mensagem falou com você. Qual foi o momento em que o Espírito Santo te despertou? Qual parte parecia feita exatamente para você? Seu comentário pode alcançar outras pessoas que, assim como você, estão lutando por dentro e precisam de um sinal de que Deus ainda está falando. Não se esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo conteúdos profundos, mensagens que curam a alma, reflexões que te levam a um relacionamento verdadeiro com Deus e orações que te devolvem o centro da fé. Aqui, cada vídeo é preparado com oração e intenção para tocar vidas como a sua, no momento certo, com a palavra certa. Deixe também o seu like, porque esse simples gesto ajuda a espalhar essa mensagem de cura, verdade e esperança para milhares de outras pessoas que estão buscando paz em meio ao caos. Seu apoio nos permite continuar essa missão de levar luz onde muitos só têm encontrado silêncio. E antes de sair, assista ao próximo vídeo que já está aparecendo na tela final. Ele é a continuação dessa jornada. Pode ser que a confirmação que você tanto orou para ouvir esteja ali. Ou pode ser que, através dele, Deus vá selar no seu espírito aquilo que ele começou hoje. Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Que a paz de Cristo habite em você todos os dias. Que o Espírito Santo te ensine a orar com rendição e confiança e que a sua fé cresça a partir do silêncio, da entrega e do amor real. Até o próximo vídeo e nunca se esqueça, Deus ainda está ouvindo, mesmo quando tudo parece calado.